Este programa é livre para todos os públicos. Paralelo 30 no ar nesta sexta-feira, 8 de novembro. Temperatura em Rio Grande 20 graus e a sensação térmica é 19. Umidade relativa do ar 83% é a informação da praticagem da Barra do Rio Grande nesta manhã de sexta-feira, encerrando a nossa semana, encerrando também aí a programação ao vivo do Paralelo aqui nesta semana na FURC FM. E vamos, antes disso, deixa eu dar o bom dia também à equipe, Pedro Paio, que nos coloca no ar pela FURC TV, e hoje, excepcionalmente, abrindo o programa junto com a gente aí, Sherman Souza não sai de dentro do estúdio hoje. Tô na contenção aqui, tô na contenção. Tá preso, não, mentira, não tá nada. Foi convidado a estar aqui. Tô livre. Tás livre, né? Tás livre porque tens esse direito. Tô na hashtag livre. Sherman livre, ok, tudo nem toquei no assunto, tu tá vendo, né? E, enfim, oi, Sherman. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, muito bem-vindo. Coisa boa. Obrigado. É um prazer, uma alegria pra gente ter o Sherman. Sherman é nosso amigo pessoal aí da equipe do Paralelo, também servidor, então também integrante do Paralelo 30. E também tá aí sou nos sindicalizado. Também sindicalizado, por óbvio, por suposto. Né? E tá aí, construindo, faz o Conexão e hoje nem saiu do estúdio. Exato. Assim, né? Ficou já no estúdio para seguir com a gente na abertura do Paralelo 30. São 11h04, tá? Enquanto o Sherman já vai fazendo uma ligação, porque hoje nós teremos uma participação por telefone na abertura do programa e daqui a pouquinho, por volta de umas 11h15, a gente dá continuidade à conversa e ao tema de hoje com a Raleigh Lino de Souza, que está a caminho e vai entrar agora, o Sherman está fazendo o contato, vai entrar com a gente por telefone a professora da Universidade Federal do Rio Grande, socióloga, Lara. Eu não perguntei para ela se era Facioli ou Fatioli. Agora ela vai me responder isso ao vivo. Tá chamando, tá. Enquanto o Sherman faz a ligação, o contato com a Lara, nós vamos trazer aqui, ó, tem vários portais, né, mas entre eles vou destacar aqui o sul21.com.br e a manchete diz assim, ó, por 6 votos a 5, STF decide contra prisão em segunda instância. Diz ainda a manchete, Lula poderá ser solto, por óbvio que isso traz bastante polêmica. Rafael Viana, mas ele voa, ele não anda. Entendesse? Ela não anda, ela desfila. Ele voa, ele não anda, entendesse? Tás vivo? Então tá. Tás livre também? Legends Rafa never livre? die. Então tá bem. Aqui, ó. Legends never die, hashtag Rafa livre. O Sherman hoje tá inspiradíssimo. Tô feliz, né, Deca? Tá feliz? Então tá, demais. Sexta-feira tem que estar feliz, Viva né? o amor, e viva o amor. Viva o amor, não é? O amor é o que salva, com certeza. Sexta, 8 de novembro, escuto Sherman Souza falar isso. E a Lara está no telefone nos esperando, só deixa eu fazer a contextualização rapidamente. O Supremo Tribunal Federal, o STF, revisou a sua decisão sobre a prisão para condenados na segunda instância e decidiu, nessa quinta-feira, ontem à noite, que a privação da liberdade só pode ser determinada depois de esgotados todos os recursos. Faço eu aqui um parêntese, que não é novidade, que isso já está previsto e integra aí a nossa Constituição. Bem, finalizando aqui a matéria do Sul 21, com o placar empatado em 5-5, coube ao presidente da Corte, ministro Dias Toffoli, anunciar a decisão, que poderá ter influência direta no caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuja prisão completou hoje 1 ano e 7 meses, diz o portal Sul 21. Tem mais várias outras informações ali no Sul 21, quem quiser buscar. E nós vamos, então, agora conversar com a professora doutora da Universidade Federal do Rio Grande, Lara
Lara Facioli ou Fatioli. Bom dia, Lara. Bom dia, Deca. Tudo bem? Tudo bem. Facioli. Facioli. Muito bem. Isso. E aqui ainda falei que, olha, não perguntei para ela ainda como pronuncia, mas a gente vai descobrir juntos no ar, né? É mais abrasileirado mesmo. Tá bem. Muito bem-vinda ao Paralelo, Lara. A gente está namorando aí a Lara para trazê-la ao Paralelo já faz alguns meses. O Cristiano Engel, que já tentou, colega do Cris na Sociologia, e agora ela entra com a gente por telefone. Muito bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar com vocês. Lara recebeu o convite de última hora, assim, para participar com a gente, conseguiu se organizar. A gente traz a participação da Lara, já a apresentei aqui, para dar uma conjunturada e tentar, para a gente fechar essa semana aqui no Paralelo, compreender um pouco do que está acontecendo, né? Essa decisão do STF na noite de ontem simboliza o que, Lara? Se é que a gente consegue ter essa compreensão. Eu acho que essa decisão ela é muito importante num contexto que a gente está vivenciando, principalmente de 2016 para cá, de uma insegurança jurídica no país, né? A Constituição ela é a nossa carta magna, né, que orienta as nossas vidas no sentido tanto dos nossos direitos quanto dos nossos deveres. E o fato dessa prisão em segunda instância continuar acontecendo e acontecer principalmente nos últimos anos, coloca em xeque um dos pressupostos, que é o pressuposto do direito à defesa e do direito do esgotamento dos recursos para todos os cidadãos, né? Implica diretamente na prisão do presidente Lula, que foi preso sem o esgotamento desses recursos, de uma maneira bastante coercitiva, mas implica também na situação de diversos presos que estão submetidos a essa falta de respeito à Constituição. Se não me engano, no Brasil, acho que são mais de 4.000 ou 5.000 pessoas nessa mesma situação. Sim. Então, essa decisão do STF, ela é bastante importante no sentido de nós sinalizarmos uma recuperação da nossa segurança jurídica. Tá, então, com certeza. E isso a gente conversava aqui no estúdio antes também, da importância, e por óbvio que a questão da prisão ou da soltura agora, né, do Lula é simbólica, e sim, traz aí acho que o clima parece de animosidade, assim, de alegria ou esperança para alguns, e também levanta a ira de alguns outros, né? Então traz essa questão simbólica, mas é bastante importante isso que tu traz, porque não é apenas o ex-presidente Lula que está nessa situação. O Sherman trouxe, posso te expor aqui, Sherman, ele está dizendo que não, mas eu vou expor igual. Mentira, ele está brincando. O Sherman trouxe uma questão extremamente importante quando a gente conversava antes de entrar no ar, que ele trouxe o que a gente vê, acho que a sociologia discute muito isso, né, da questão do sistema prisional, e os presos que não têm condições de pagar um bom advogado, de ter uma boa defesa, ou seja, a justiça no Brasil, infelizmente, ainda funciona muito para quem tem poder, para quem tem dinheiro, né? E aí ele levantou essa questão e disse, tá, mas e aquelas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, que não têm uma condição econômica, social favorecida, podem comemorar? E acho que, claro, já entra numa outra questão, mas também acho que é importante a gente levantar, né, Lara? Eu acho que essa discussão do STF ontem, essa decisão, permite a gente pensar muitas questões, né? Não só o nosso retrocesso no tocante às questões jurídicas, sim. A importância do respeito à Constituição, da manutenção da nossa democracia, né? Porque quando a gente deixa de respeitar a Constituição, a gente coloca em xeque o sistema democrático, e permite também a gente pensar a situação do encarceramento no Brasil, que para alguns grupos sociais ele é um encarceramento compulsório, né? Eu estava, enquanto esperava vocês, inclusive eu estava vendo a situação
de um rapaz negro que foi preso, acho que não sei se em São Paulo ou no Rio, numa situação absolutamente controversa, né? Fazendo as suas atividades cotidianas. Isso é muito frequente. E ele está há 103 dias preso. Sem exatamente passar por esse processo de defesa, né, que é de direito a pessoa se manter em liberdade até que se prove a sua inocência ou a sua culpa em determinada situação. Pronto. Mas eu acho que exatamente por isso, né, por nós termos um país que apresenta essas situações de desigualdade, que são situações socioeconômicas, é importante que a gente consiga manter minimamente os direitos constitucionais básicos. Né? Sim. Eu acho que a decisão do STF abre um precedente para a gente manter esses direitos funcionando. Verdade. Né? Para depois a gente conseguir pensar, né, essas situações socioeconômicas, essas relações de desigualdade, que é algo que eu acredito que nos últimos anos, nas últimas décadas, o Brasil vinha fazendo de uma maneira bastante significativa. Verdade. O que aconteceu depois de 2016 foi que a gente perdeu os trilhos, assim, né? A gente perdeu a própria referência da nossa Constituição e dos nossos direitos fundamentais. Então, eu acho que, retomando esse debate agora, e eu acho que agora para a gente esse é o momento propício, a gente consegue voltar a pensar relações de desigualdade, né, situações de racismo, né, de igualdade socioeconômica. É isso. 11h13, Lara. E gostaria de seguir o papo contigo, mas também sei, a Lara me avisou que tem compromisso. Aliás, acho que podemos aproveitar aqui. E ontem nós fizemos aqui, né, Rafa, o anúncio. Relembramos que era o último dia de entrega aí para documentação, para quem estava inscrito na especialização em Sociologia na FURG. E nós temos aí, provavelmente no dia de hoje, a divulgação também da próxima etapa local, horário de provas, e a Lara está também envolvida com a professora Cassiane, com o grupo de professores e professoras da especialização em Sociologia da FURG, né, Lara? Então, está indo também dar conta desse compromisso, né? Exatamente. Agora, no começo da tarde, a gente vai liberar a lista dos inscritos e já o horário da prova, que vai ser no dia 11. Maravilha. Então, tá certo. Te agradecer muito e reforçar no ar o convite para tu vires aqui presencialmente, tá? Que a gente te quer muito aqui no Paralelo, viu? Com certeza, eu irei. É só arrumar um tempinho que com certeza eu irei. E falei para a Lara, quando fiz o convite hoje pela manhã, que nós costumamos trazer a participação, principalmente nessas situações, quando a gente vai buscar alguém da sociologia, a gente traz o Celso e o Cristiano, porque vem construindo o programa, são dois especialistas nessa área, mas hoje fiquei muito feliz de trazer uma mulher socióloga que trouxe uma contribuição e vai trazer mais várias aqui para a gente no Paralelo, tá? Um grande beijo para ti, muito obrigada pela participação. Obrigada, Deca. Um beijo para vocês e para o pessoal que está ouvindo a rádio. Um beijo. Beijo. O Sherman vai puxar uma música pra gente, a gente vai pegar um cafezinho, porque Halley Lino de Souza já chegou aqui, também fiz um contato, assim, rapidamente com ele, e ele disse 11h15, estou aí, são 11h15, agora ele já está sentado aqui. Aí a gente gosta, entendeu? Quando a pessoa diz estarei, está, gente, né? E a gente vai conversar com o Halley, entender, então, um pouco mais. Oi? Às vezes falha, né? Peraí, o 2. Às vezes falha. Às vezes falha porque somos humanos, né? Mas quando a gente faz... ouvi vozes aí fora, não consigo ouvir porque eu estou de fone, pessoal. Mas, às vezes, quando a gente faz assim de última hora, a chance de dar errado é muito maior. E deu tudo super certo hoje. O Halley está aqui por quê? Porque temos aí a participação da Lara nos 15 minutos iniciais, como socióloga, e teremos também a participação do Halley para entender mais sobre o ponto de vista jurídico também, o que está acontecendo nesse momento, a decisão do STF de ontem, e o que isso pode acarretar e se desenrolar aí, né, Halley? Então, 11h16, o Sherman vai puxar uma musiquinha para a gente? O que a gente vai ouvir? Porque o Sherman disse, o que eu boto? Eu disse, a escolha é tua, meu querido.
A gente vai ouvir As Bahias e a Cozinha Mineira com Olha Pagu, só. participação do Lineker. Posso te dizer uma coisa? Eu vou no show das Bahias e a Cozinha Mineira hoje em Pelotas. Poxa ué. vida, eu não tinha te E o contado time? ainda, E o né? time? E o time, Isso queridão. aqui, Que isso, gente? Essa sexta-feira tá louca. É isso mesmo. Então vamos ouvi-las e a gente já volta. A gente faz o quê? Ah, meu amor, quando eu resolvo cantar baixaria, ninguém me segura. Ai. Mexe, remexo na Inquisição. Sardinha eu na fogueira, sabe o que é ser carvão? Eu sou pau pra toda obra. Deus deu asas a minha cobra. Minha força não é bruta, não sou feira, nem sou puta, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é punk, o meu peito não é de silicone, mas pode solar mais que muito homem, porque nem toda feiticeira é corcunda, nem toda brasileira é punk, o meu peito não é de silicone. Eu sou mulher mesmo e dizem todos homens. Ratatá, ratatá. Sou rainha do meu tanque, sou Pagu indignada no palanque. E fama de porra louca, tudo bem. Minha mãe é Maria Ninguém. Não sou atriz, modelo, dançarina. Não. O meu buraco é mais em cima.
11h22, retornando, e agora sim ouvimos as Bahias e a Cozinha Mineira com Pagu, muito bem escolhida por Sherman Souza. A Rafa já está... Estou no meu posto. Nas picapes, Estou por aqui, já cheguei. está na mesa de som, de áudio. Muito bem representado pelo Sherman aí nos primeiros mesmo. 15, 20 minutos de programa. Isso mesmo, parceria para isso, né? Com certeza. A gente se ajuda por aqui. Eu me justifico, né? Tava lá fazendo um exame médico, cheguei agora aqui. Ainda te falei, né? Não, mas tá tudo sob Rafa controle. tava num pavor, entendeu? eu sou Num apavorado mesmo. pavor. Eu disse pra ele, rapaz, relaxa, vai fazer o teu exame, a tua saúde, por favor. Tá aí, tá tudo certo. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Tá bem? Bom dia, Bom Halley. dia, Neca. Bom dia a todos. Bom dia a ti, ao Rafa, ao Sherman, que não está mais com a gente, mas certamente deve estar conectado, e a todos Sempre que estão tá. nos ouvindo, nos vendo, enfim, a todos. Coisa boa te ter aqui hoje, e fazia já um tempinho que tu não vinha verdade. aqui. E eu gosto muito de vir aqui. E hoje a gente gosta muito sempre da tua avaliação, da forma como tu traz assim, a análise, e penso que tem pessoas que têm essa facilidade de fazer essa troca e, enfim, nos trazer algumas compreensões que a gente ainda não tinha acessado. E hoje foi algo muito pontual, assim, de um acontecimento, né, de ontem à noite também. Conseguimos o espaço no programa e, na hora, já disse, vou ligar para o Halley. E ele, quando eu liguei, ele já disse, 11h15 estou aí. Uma coisa, né, Halley? Porque a gente sabe da importância de falar sobre isso também, né? A Lara, quando eu acessei ela ainda disse, sim, posso trazer, e tem bastante coisa para a gente analisar, mas não sou da área do direito. E penso que é importante a gente trazer essa avaliação também. É verdade. O julgamento de ontem, né, que na verdade é importante dizer isso. Tem muito mito, muita fake news, muita distorção do que foi julgado ontem. Ontem foram julgados, são 3 ações declaratórias de constitucionalidade, ou seja, era para julgar qual é constitucional ou não é constitucional iniciar o cumprimento da pena antes do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Quando não cabe mais recurso, né? E, paralelo a isso, é importante destacar que a constitucionalidade ela é avaliada em cima de um texto que está dentro da Constituição Federal, desde 1988, dizendo lá no artigo 5º que ninguém será culpado até que termine o processo. Bom, e esse tema ele suscita um grande debate, né? Eu não sou especialista na área penal, minha especialização é no direito do trabalho e no direito constitucional, mas o tema ele desperta interesse e eu ontem eu venho acompanhando o julgamento já. Aliás, um destaque importante, esse julgamento é um julgamento que foi extenso, né? Bastante. Foram quase 3 semanas aí de diversas sessões para chegar à votação ontem de 6-5. Mas por que eu dizia que tem muita fake news, tem muita falsidade em cima de como se interpreta essa decisão? Primeira questão que eu quero dizer é o seguinte, é que o julgamento de ontem não autoriza, quero que isso fique bem claro, eu acho importante o espaço aqui, como do Paralelo, da TV FURG, da Rádio FURG, para dizer de forma clara, o julgamento de ontem não é uma autorização automática para libertar 4.000 presos. Ótimo. Isso não é verdade. Por que não é verdade? Porque o julgamento não determinou isso e eventual decisão de liberar este ou aquele preso fica sob responsabilidade do juiz ou da juíza da execução da pena. É do caso a caso. Né? Do caso a caso. Essa é a primeira questão a dizer. Então, não é verdade isso. Não, e é ótimo trazer e esclarecer, esse não é o melhor termo, mas, enfim, entender melhor esta questão, né? Como todos nós estamos ligados ao WhatsApp, certamente você hoje de manhã recebeu um WhatsApp dizendo que a decisão do Supremo... Com certeza. A decisão do Supremo vai liberar lá milhares e milhares de homicidas, de estupradores e tudo mais. Isso é uma mentira. Esse é o primeiro aspecto que eu queria dizer aqui, porque esta discussão, que é uma discussão de constitucionalidade, ela apenas reafirmou o que está no texto da Constituição, de que, na prática, o início do cumprimento de uma pena com trânsito julgado, ele só leva à cadeia após exatamente ter o trânsito julgado. Então, não há nenhuma loucura que possa acontecer do dia para a noite, como alguns estão divulgando. Segundo, as pessoas não poderão mais ser presas enquanto não tiver o trânsito julgado. Mentira. As pessoas poderão continuar ainda sendo presas, mesmo sem o trânsito julgado, nas hipóteses das prisões
temporária ou da prisão preventiva, que ainda continua acontecendo. E que também tem a ver com a avaliação do caso. Do caso em si, Das da periculosidade. circunstâncias. Quem é que não lembra, por exemplo, aqui do casal Nardoni? O casal Nardoni está preso muito antes do trânsito julgado. Eu não sei nem se tem o trânsito julgado ainda. Também não sei. Está cumprindo pena ainda há bastante tempo. Eu uso esse exemplo para mostrar que assim que houve uma comoção, houve uma sensibilização, o fulano e o ciclano foram presos e não havia trânsito julgado e continuarão presos por conta disso, por conta lá dos elementos que a lei processual penal determina. Então é importante dizer isso. O que foi reafirmado, vou dizer aqui mais uma vez, ontem, no julgamento supremo, é isso, que só se considera culpado e, portanto, só se inicia o cumprimento da pena, né, através da decisão do processo que tem decisão final, que não comporta mais recurso, através do trânsito julgado. Então, isso tem que ficar absolutamente claro, né? Claro que a partir daí nós podemos desdobrar outras informações, né? Outras situações de que podemos aprofundar o que foi dito, né? No próprio julgamento, que é o fato de que já está mais do que na hora de a gente discutir se a prisão, a pena restritiva de direitos é a única forma de enfrentar a criminalidade. Eu não escutei a conversa que tu fazia com a socióloga, mas a gente precisa saber que, por exemplo, aqui no Brasil não é por falta de prisão, porque hoje nós temos em torno de 700 mil pessoas na população carcerária. Tem muita gente presa. Aliás, os presídios eles estão abarrotados de presos. E aí já tem uma outra questão também que acho que faz sentido a partir do momento em que alguns governos se elegem ou, pelo menos, se colocam nas suas campanhas com a intenção de criação e abertura de presídios, favorecendo o capitalismo, favorecendo um sistema financeiro que lucraria com esses presídios também. Tem essa questão, né, Halley? Existe o debate hoje da privatização, né, que nos Estados Unidos tem alguns exemplos disso, de fazer um sistema penitenciário privado. É um erro isso, é um erro. Quanto mais eu prendo, mais eu lucro, não? E por incrível que possa parecer, até o famosíssimo Eduardo Bolsonaro também já se manifestou contra esse sistema. Puxa, mas tem algo que a gente concorda que está bem. Para ver, a gente não pode ser, em nenhuma hipótese, a gente pode ser totalmente refratário às pessoas, em que pese, às vezes as pessoas fazem um esforço para que a gente... Né, no tema, por exemplo, do AI-5, ele conseguiu algo inédito, né, Rafa? Ele conseguiu a unanimidade. Da outra esquerda à outra direita, ele conseguiu a unanimidade. Sim, conseguiu se isolar. Sim. Mas neste tema da privatização dos presídios, ele também manifestou isso porque é um estímulo a aprender em torno a fazer a prisão, a fazer a restrição de direitos a partir da compreensão do lucro daquelas empresas. Quanto mais encarcerar, mais ganha dinheiro. Quanto mais abrir presídio, mais ganha dinheiro. Olha aqui, 11h30, deixa eu só... não sei se o Rafa avisou o Pedro já. Não, o Pedro Pai, vou avisar por aqui. Então, Pedro, nós vamos seguir direto o paralelo, tá? Porque são 11h30 e a gente já entrou com o Halley 11h20 e pouquinhos, então vamos seguir direto. Tem bastante coisa para a gente avaliar. Deixa eu trazer duas participações aqui. A gente teve, assim, nos primeiros 2 minutinhos do programa, a Magnólia, presidenta do Condim de Rio Grande. Ela diz: bom dia, queridona, quero parabenizar mais uma vez o programa que eu adoro. E começando com uma saudação, Lula livre, traz a Magnólia aqui. E a gente não vai calar a manifestação de ninguém, tá bem? Mandar um grande beijo para a Mag. E também a participação do Reguf. E o Reguf traz assim, ó: bom dia, Deca. Pergunta, por favor, por que o artigo da Constituição Federal não é simplesmente obedecido? Não é suficientemente claro? Pergunta de João Reguf. A confusão, muitas vezes, que a chamada interpretação jurídica causa na população. Aliás, interpretação jurídica, existe um livro chamado do Peter Hebler, dizendo que é a sociedade aberta dos intérpretes. A interpretação jurídica ela não podia ficar só na mão dos juristas. Quando se fala de Constituição, todos estão distritos a fazer a interpretação. Então, inclusive, a manifestação do Reguf que ele faz agora aqui. Ele está autorizado a interpretar, né? E eu tenho a mesma interpretação que ele tem. Isso estava muito claro dentro do texto da Constituição. O problema é que a manipulação do ponto de vista da opinião pública começou a levantar situações de que
o sistema, as pessoas prendem e o juiz solta. Não sei o que, a criminalidade está aumentando. E criou um caldo de manipulação na sociedade de tal maneira, e o Lênin Streck denuncia isso ontem, num desabafo que faz, de tal maneira que os próprios ministros do Supremo começaram a julgar contra o que está muito claro na Constituição. Exato. E aí, como é que fazem isso? Fazem através da chamada hermenêutica, que na verdade é a interpretação do que está escrito. E vão adequando aqui. Tanto é que a votação ontem foi 6-5. 6-5. Visando o clamor social, né? Atendendo... No calor da demanda da população. Para ficar bem com a população. Ou não vamos deixar de lembrar aqui que na outra votação que foi discutir isso, né? Houve um famoso militar que foi pro Twitter lá, deu os seus tuitaços e ameaçar que poderia fechar o Supremo. Né? E outra reflexão que a gente tem que fazer. Vamos pegar o caso, e aí já pegando a outra ouvinte que participou, né, a internauta que participou, falando do Lula. Ou não está absolutamente claro que o Lula ficou todo este período preso, sem trânsito julgado e, portanto, violando a Constituição. O que eu estou dizendo foi ontem consagrado por 6-5 no Supremo. Sim. Né? E li ontem a nota da defesa do ex-presidente Lula, onde eles iniciam a nota dizendo isso, né? Bem, a decisão do STF apenas comprova o que nós estamos dizendo há 1 ano e 7 meses hoje, né? Que o ex-presidente Lula está preso sem a comprovação de que ele efetivamente é culpado pelo que é acusado. Tem várias coisas que eu vou pontuar aqui, um a um, para reflexão das pessoas que estão nos assistindo. Número 1, o Lula ficou preso sem trânsito em julgado, o Supremo disse ontem que isso é inconstitucional. Então, a prisão é inconstitucional. Número 2, a Dilma sofreu impeachment sem ter crime de responsabilidade. Quem disse isso foram os próprios integrantes do PSDB, bancada que ajudou... E o Temer disse que foi golpe. O Temer e várias outras pessoas já disseram isso. Ele né? disse que foi Número golpe. 3, a Dilma, que sofreu impeachment, foi tão descarado a falta de argumentação para ter impeachment que ela manteve seus direitos políticos. O próprio Senado manteve os seus direitos políticos. Sim, a gente só quer tirar ela. Então, É assim, ó, a gente vem sucessiva. Número 4, eu não conheço um processo, como o processo do ex-presidente Lula, que durou aí pouco menos de 2 anos, com julgamento em primeira e segunda instância. Sim. Eu costumo sempre dar um exemplo. Procura um servidor da FURG aqui e pergunte para ele quanto tempo dura um processo dele. Né? Ele vai te dizer que tem alguns que duram até 20. Nós temos experiência com 30 anos. O processo do Lula teve julgamento de primeira e segunda instância em menos de 2 anos. E se a gente for falar, Halley, enfim, algumas pessoas já ouvi argumentações dizendo sim, mas é que a questão da acusação feita contra o Lula e a apuração disso é de extrema importância simbólica, porque esteve à frente do país e mobiliza uma massa. Só para trazer outra questão em relação a isso, tem tantos outros políticos também de extrema representatividade no Brasil que tiveram os processos prescritos, porque não chegaram nem a fazer, acho que a abertura, né, do processo, não sei se é assim o termo. Então, tem uma diferença, sim, né, de conduta e de julgamento, e não sei se isso entra na interpretação ou não. Claro que entra. Assim, ó, vamos lá, eu não quero nem processo prescrito, não quero processo prescrito, quero que seja julgado dentro do trâmite normal, assim como não se quer uma evidente aceleração do processo. E onde é que está a resposta para tudo isso? Está na lei. A lei determina a ordem dos processos, exatamente por ter uma ordem de sequência de julgamentos, é a proteção do cidadão que está se defendendo e da sociedade que quer ver o crime apurado. Estou sendo bem técnico aqui para que não tenha... necessário. A gente tem que ser bem técnico. A lei processual diz isso, tem uma ordem de julgamento. Não pode ser ultrapassada esta ordem de julgamento, nem para o bem, nem para o mal. Não pode ser cancelado também o julgamento. Não, eu vou botar lá para baixo porque o fulano, como deu o exemplo aqui, são vários exemplos, né? Então é preciso que a gente comece a entender, quando eu falei no início de que a sociedade precisa interpretar o que acontece, é para que a gente não acorde de manhã hoje, ligue o celular e veja lá uma mensagem de que o Supremo liberou 4 mil, que é uma mentira, quero aqui reafirmar isso, né? O que foi julgado ontem foi apenas o início do cumprimento da pena. As pessoas que estão presas vão continuar presas, porque isso vai depender do juiz da execução da pena. Então, é importante esse espaço para que a gente leve a informação. E ela tem que ser, aí que está a tarefa nossa, né? Ela tem que ser
simplificada ao máximo possível a linguagem, para que a gente não fique, porque foi uma ação direta de inconstitucionalidade, foi uma hermenêutica, porque há um princípio processual, um direito material. Não, as coisas precisam ser mais simplificadas para as pessoas entenderem. Né? Existe há bastante tempo na OAB uma discussão que se faz sobre a simplificação da linguagem jurídica. Porque por favor. muitas vezes a gente vê alguns operadores do direito fazendo a linguagem mais rebuscada como forma de se defender. Né? Sim, ninguém está me entendendo. Ninguém está me entendendo, então Desculpa, alguma coisa boa eu devo estar dizendo. E eu acho que esse é o grande erro. Assim como alguns há um tempo atrás, eu peguei bem essa transformação, diziam, hoje a gente na internet vê tudo e é um problema. Não, eu acho que é bom que as pessoas vejam tudo, porque aí tu vai distinguir quem não está atuando como deveria atuar, seja juiz, promotor ou advogado, e quem atua como tem que atuar. Sim, e respeitando os espaços de formação e atuação de cada pessoa, porque, por vezes, a internet também traz isso, né? Parece que daqui a pouco eu começo a ler e me informar na internet e já acho que sei tanto quanto o advogado que se especializou para aquilo, ou o psicólogo que estudou para aquilo. Mas quer ver o conflito? Não é bem assim, mas é necessário que a gente saiba. Tu quer ver o absurdo acontecido durante o julgamento supremo, quando uma advogada, e eu até postei isso na rede social ontem, uma das advogadas, Rafa, chegou e estava na tribuna e falou, quando vocês, usou o pronome de tratamento você. E aí o ministro Marco Aurélio se meteu na que é um absurdo chamar de vocês. E disse, que a advogada use o termo correto, não sei o quê. Assim, cá para nós, de fato, tem lá que o problema de tratamento é Vossa Excelência, tal, mas cá para nós, qual é a relevância disso? E esta advogada que é presidente da Comissão das Mulheres Advogadas, que ontem saiu nota da OAB, e que eu quero usar esse espaço aqui para me solidarizar. Por favor. Né? É claro que a gente não pode chegar a esse ponto, mas eu tenho, pelo menos, o direito de pensar, queria ver se fosse um advogado, se ele teria feito a mesma coisa. Exatamente, eu pensei isso. Porque, assim, é absolutamente incompreensível um ministro cobrar porque no meio da fala ela falou você. Não há mais espaço para isso. Tá entendendo? Não há mais espaço para esse tipo de situação. E vou trazer só para somar nessa questão que tu traz, Halley. Esses dias eu li aqui a reportagem, não estou conseguindo me lembrar qual é o município onde uma advogada foi barrada de entrar no fórum pela roupa que ela estava. Né? E aí tinha uma determinação da juíza responsável pela comarca, dizendo que a saia poderia ser apenas tantos dedos acima do joelho, algo nesse sentido. Vi que a OAB se posicionou, dizendo que é um grande absurdo, que não existe um regramento em relação a isso. Mas por que quis trazer? Porque soma com essa questão que tu está trazendo, né? Que não há mais espaço para isso, mas a gente tem visto cada vez mais situações como essas se destacarem no meio de todo esse fervor que está acontecendo, né? Paralelo a isso, mas penso que também colabora para a gente compreender que momento é esse que a gente está vivendo. Lembrei, ontem, se não me engano, o jornalista Glenn Greenwald esteve também no Pânico da Jovem Pan, né? E foi agredido fisicamente pelo jornalista, o Nunes, que havia feito, segundo ele, uma ironia, dizendo que os filhos de David e Glenn teriam que ser investigados, se estavam sendo bem cuidados. Enfim, o Glenn questionou e chamou ele de covarde por ter dito isso. O senhor jornalista agrediu fisicamente e eu lendo aquilo ali fiquei pensando o que é isso que está acontecendo. Então, juntando essas questões, né, que a gente trouxe da questão simbólica, assim, do espaço dado ou retirado das mulheres, do silenciamento e também dessa violência, dessa agressividade, do ódio presente, né? Essa decisão do STF, onde é que eu quero chegar? Essa decisão do STF, bastante polêmica e apertada, porque foi empate e, não sei se eles lá chamam de voto de Minerva, mas o presidente decidiu, né, fez o desempate, então não tem nada assim de muito nítido, eles não estavam muito à vontade. Não, né? O que isso simboliza? O que pode se desencadear, né? Porque os ânimos estão mais exaltados, sim, após essa decisão, né, Halley? Não há dúvida, e aquilo que nós falamos agora há pouco aqui.
há uma influência das ruas, né? Há uma influência da manipulação da opinião pública muito grande dentro do Supremo. Não é, eu vou repetir aqui, não é por acaso que o Lula ficou mais de um ano preso e hoje, nesta sexta-feira, se sabe, por decisão do Supremo, que a prisão dele foi inconstitucional. Não é por acaso que isso aconteceu. Não é por acaso que, antes das decisões, um general, né, de pijamas, porque está na reserva, ia lá e tuitava e dizia, se fizer isso, fizer aquilo, o Supremo vai acontecer isso, vai fazer aquilo. Não é por acaso que movimentos de ultradireita eles determinam, muitas vezes, o que vai fazer o Supremo, ameaçando que vai fechar, né? O filho do Bolsonaro dizendo que precisa só de um cabo e de um soldado para fechar o Supremo. Pois é. Isso tudo coloca o Supremo numa condição de muita influência, suas decisões são influenciadas por tudo isso. Vai acontecer, tem muito desdobramento ainda para acontecer, né? Não, e olha a contradição. Quando o Gilmar Mendes, por exemplo, não foi o Gilmar Mendes, mas um dos ministros garantiu, por exemplo, que o filho do Bolsonaro, que é senador, não poderia ser investigado, teria que ser suspenso a sua investigação, aí esses movimentos de direita calaram, porque agradou. Eu quero dizer o seguinte, eu quero ter o direito de me posicionar contra ou a favor do Supremo, mas eu quero ter um Supremo. Independentemente, por favor. Independentemente da situação que está lá. Né? Esta tese de fechar e o presidente nomear 11, na verdade, não é o rompimento da democracia. Né? É ruptura institucional. Né? Eu não tenho problema de escutar, muitas vezes, o Alexandre de Moraes falando lá o que eu não concordo, mas ele entrou pelo processo, pela via democrática, em que a gente saiba todo o acordo que teve com o PSDB envolvendo o governo do Michel Temer depois do golpe contra Dilma, mas ele está lá. É isso. Assim como eu denunciei aqui a questão do impeachment, mas é da regra, infelizmente, da regra do jogo democrático. O que nos cabe é nos posicionar contra e apontar os erros. Agora, romper com o STF, nomear os ministros, bom, aí é estado de exceção. Aí é algo que a gente não pode concordar. Né? E muita coisa, eu estava dizendo, muita coisa vai acontecer. O ministro Celso de Mello, ele vai se posicionar com relação às denúncias do The Intercept. Porque ali tem um conjunto probatório importante que mostra a vinculação entre Ministério Público, juiz, que não deveria fazer o que fez, né? Juiz que na época era juiz, que também prendeu o Lula e prendeu outros, e depois virou ministro, né, do atual presidente. Então, tudo isso ainda será objeto de discussão no Supremo Tribunal Federal. O que se comenta é que o ministro Celso de Mello, antes de se aposentar, que é o ano que vem, se eu não estou enganado, ele deve ainda fazer uma discussão sobre isso. E está na mão, se tem alguém no Supremo que gosta de respeito, que até pode ser atacado. Hoje todo mundo é objeto de ataque nessa infernália da rede social. Mas se tem alguém que gosta de respeito, é o ministro Celso de Mello. Nós pegar dos 11 e fizer uma pesquisa, o que tem mais aceitação no mundo jurídico e na sociedade, em todos, é o ministro Celso de Mello. Eu acho que está em boas mãos a discussão sobre os problemas da atuação de jurisdição em relação ao Sérgio Moro, né? As denúncias do The Intercept e essa relação política que o juiz, que não deveria ter, tinha, e a relação também com o procurador Dallagnol, que está se vendo aí que queria até ser senador, que na verdade se usou do seu poder, extrapolou o seu poder, né? Fazendo com que, na verdade, quando se fala, porque o Supremo vai anular... Não é o Supremo que vai anular. Foi o próprio juiz Sérgio Moro e o Dallagnol que agiram à margem do que diz a lei, que podem suscitar futuras anulações, pela forma como aconteceu. Assim como hoje se discute uma lei de responsabilidade, né, que tem que ver até que ponto isso vai ser aplicado para juízes e promotores, tem que ter muita cautela nisso. Eu também não quero um juiz nem um promotor acuado. Mas, tu diz da lei do abuso de autoridade? Isso. Mas a lei do abuso de autoridade, que é importante para a sociedade, se discute isso é por conta dessas atuações que demonstraram que não se deve ser feito de uma relação entre o que o juiz dizia para o promotor, vai lá e pega a testemunha tal, não traz a tua colega porque ela não sabe fazer pergunta. Absurdo. Não existe isso no processo, né, no devido processo legal. O juiz não pode tomar essa iniciativa. É um grande absurdo o que aconteceu. E eu fico pensando como pode um juiz assim ser ministro hoje da Justiça. É algo muito simbólico. Não, é o mesmo ministro, por exemplo, que não toma uma providência em relação ao caso Queiroz, mas mandou a polícia lá no adversário político
do Bolsonaro, né? Que agora já abriu um procedimento para investigar o porteiro do condomínio do Bolsonaro. Sim. Então, tem tomado decisões que a gente tem que questionar enquanto sociedade, né? E aí, não, a gente tem que parar com essa questão assim, ó, independentemente do que eu penso do ponto de vista político, se eu sou de direita, se eu sou de esquerda, reflete, para refletir e te coloca na situação inversa, né? Imagina se fosse, por exemplo, o presidente Lula ou a Dilma dando ordem para que pegasse lá e investigasse a vida do Bolsonaro quando o Bolsonaro não era presidente, né? Para que fosse na casa do filho do Bolsonaro. O que estaria esse país hoje? Né? Faça esse, se você não está muito convicto, faça o juízo ao contrário. Se coloque, inverta as situações ideológicas. Muito né? importante. Faça esse juízo reflexivo. Deixa eu trazer só aqui vou trazer só a manchete, tá? Da Carta Capital, que tem a ver com o que a gente falou lá no inicinho do programa, e eu acho que uma provocação até fora do ar do Sherman que eu trouxe para o ar, e a preocupação dele extremamente coerente e muito bem pontuada, né, da questão da cultura do nosso sistema prisional e de como, infelizmente, o sistema judiciário funciona muito para quem tem status, poder, dinheiro e, historicamente, acaba alijando quem está em situação de vulnerabilidade dos seus direitos, de fato. Né? Então, só a manchete da Carta Capital diz assim, ó, apoiadores de Renan da Penha e Rafael Braga comemoram decisão do STF. Acho que isso é importante, até simbólico. E não sei se tu quer comentar, mas por quê, né, que eles comemoram? Então, não sei se tu traga um pouco daqui ou se tu já quer entrar. Não, pode dar algum contexto. Eles dizem, né, que a decisão do Supremo, após segunda instância, de revogar a prisão, após segunda instância, teve um personagem dominante na narrativa, mas o ex-presidente Lula não é o único lembrado por, a partir de quinta-feira à noite, poder estar em liberdade, tá? Aí traz o caso do ex-catador Rafael Braga, ex-catadores recicláveis. Rafael Braga é mais antigo e frequentemente lembrado como único condenatório após as jornadas de junho. Ele foi preso em 20 de junho de 2013 por portar, só lembrando, 2 frascos lacrados de produtos de limpeza, o que foi entendido como material explosivo pela polícia do Rio de Janeiro. Rafael Braga chegou a ser condenado logo em primeira instância a cumprir 5 anos de detenção. Em janeiro de 2016, o ex-catador estava em regime aberto quando foi preso novamente, por supostamente estar com 0,6 gramas de maconha, 9,3 gramas de cocaína e um rojão. Ele foi condenado a 11 anos de prisão por tráfico de drogas. Após sofrer de tuberculose na penitenciária, Rafael teve o pedido de prisão domiciliar acatado pela Justiça em 2017 para poder tratar da doença, que é altamente contagiosa. Em novembro do ano passado, ele teve a pena de tráfico reduzida a 6 anos. Mesmo assim, ele ainda responde criminalmente pelas 2 acusações. E teve uma outra questão também, acho que foi com Rafael Braga, que ele tirou uma foto num muro grafitado e também isso foi um agravante para a pena dele, porque ele estaria incitando a violência ou algo nesse sentido. Enfim, acho que não preciso seguir trazendo aqui os cases, essa né? discussão ela é muito importante, porque é aquela ideia de que quem está na cadeia, né? E a maior parte da população é uma população pobre, negra, né? Que não repercute, por exemplo, quem está nos postos de poder do país, que é a maioria da população, a minoria da população branca e de classe média ou classe alta. Isso é um dado social inegável, né? E assim o sistema penal brasileiro ele é construído nesta ideia punitiva de que bandido bom é bandido morto, né? Tem pessoas que defendem, por exemplo, a decisão de primeira instância tem que guardar, tem que prender o cara. Vou repetir, se o cara for perigoso, tem mecanismo para isso. Mas é um absurdo uma decisão de primeira instância vai sair executando uma pena. A pena é quando o Estado tira aquilo que é fundamental, que é a liberdade. Bom, e para isso tem que ter pelo menos uma revisão da primeira decisão, no mínimo isso. E ontem nós discutimos que tem que ter o trânsito julgado, né? Quantas pessoas hoje estão presas no sistema carcerário que já cumpriram a sua pena? Milhares de pessoas, e não saíram ainda da penitenciária porque não tem uma assessoria jurídica, alguém que faça esse trabalho. A Constituição de 88 criou lá a figura da Defensoria Pública,
né, esvaziada agora do âmbito federal pelo atual presidente, mas que no âmbito dos estados ainda com muita dificuldade, elas ainda existem, os defensores ainda fazem esse trabalho, mas não conseguem alcançar todos os casos. Tem muita gente hoje presa que já cumpriu a pena, que teria que estar em liberdade. Mas as pessoas têm aquele mecanismo, que deixa lá, deixa guardado. Mas isso é uma bomba relógio, porque o deixa guardado significa que a população carcerária cada vez aumenta mais, o investimento público para ter essas pessoas guardadas de forma minimamente a respeitar os direitos humanos cada vez é menor, e isso vai explodir em determinado momento. Por quê? Tem um outro tema por detrás disso, que é o tema das novas formas de punição. Porque a restrição de liberdade, tu colocar muitas vezes um camarada que estava lá com 15 gramas de maconha preso, tu coloca ele como alguém que é usuário, entra como traficante, não é, e sai de lá membro de uma facção. Acaba se tornando... Sem escolha. Pela forma, e as pessoas não se dão conta disso, pela forma como está hoje organizado os presídios, é uma grande universidade do crime. Pois é isso aí que queria chegar também, é isso. Deixa guardado, deixa preso. Qual é a intenção? Porque ele tem que pagar e tem que aprender. Aprender o quê? É verdade. O sistema prisional não está fazendo essa reinserção. Tem várias questões que a gente teria que abordar nessa questão. Por exemplo, o crime é um fato típico da sociedade. Ele nunca vai terminar e ele é inerente à condição humana. Aqui estou parafraseando o que o Aury Lopes diz isso de forma muito clara e sempre fala nas suas palestras, nas suas manifestações públicas. É uma condição típica desde que a humanidade se conhece por humanidade. Há mais de 10 mil anos, o homem sempre vai fazer o crime. A lei repercute a moral de um tempo, de uma organização. E ela sempre vai ser transcrita. Entendeu? Senão ela não existiria o parâmetro da lei, da moralidade, do determinado momento da história. Mas o tema é um pouquinho mais amplo do que isso. O que a gente tem que pensar é isso. Restrição de liberdade é uma forma de recuperar, auxilia o conjunto da sociedade? Eu penso que não. Eu penso que há diversas outras formas, seja pelo trabalho, seja pela um processo de reinserção na sociedade, que nós temos que começar a ver isso. Acompanhado, orientado, com uma proposição, né? Com uma coerência. Porque, qual é a minha intenção? Vamos lá, tu bota um jovem desse que tu relatou agora há pouco, preso com 25, 26 anos, cumpre lá 3, 4, 5 anos, aí sai com 30 anos sem ter tido acesso a estudo, no mercado de trabalho que hoje já tem 15 milhões de pessoas desempregadas, 30 milhões de pessoas na informalidade, vai fazer o quê? E sai de lá depois de ter ficado 3, 4 anos em relação direta com o narcotráfico, com as facções criminosas. Faz o quê da vida, Rafa? Exatamente. Então é isso. A gente pode se enganar e fechar os olhos e dizer, não, bota na cadeia, bandido bom, ou mata, não sei o quê. Não. Se começar a matar, eles vão começar a se defender. Sim. E aí vai ser... é aquela velha tese. Na disputa olho por olho, dente por dente, fica todo mundo cego e banguela. Exatamente. Né? Nós fizemos isso na era medieval, não deu certo. Não deu muito Depois certo. veio o iluminismo exatamente por isso. Olha aqui, 11h54, Halley. A gente tem 3 minutinhos para encerrar o programa. Acho que posso fazer essa pergunta. Não sei se tu tens essa resposta, se alguém tem no Brasil. Mas vi que tem uma movimentação, sim, da defesa do ex-presidente Lula, retornando ao caso simbólico, né? O que provavelmente vai acontecer, e acho que talvez eu possa definir essa pergunta melhor. A decisão de ontem do STF nos dá um alento, nos mostra que nem tudo está perdido, nos mostra que ainda há coerência, enfim, nas instituições no Brasil, nesse contexto. Digamos que uma figura bem interessante para a gente poder ilustrar isso. O STF estava soterrado pela manipulação, pelos movimentos, e ontem botou talvez o nariz para fora para começar a respirar e falar um pouco sobre direito constitucional, que é, ao fim e ao cabo, a sua grande e principal missão, né? Defender a Constituição. Ontem o julgamento defende a Constituição, por maioria, mas defende a Constituição. Ponto número 1. Apertado, né? É, apertado. Muitas pessoas ainda sujeitas às influências do externo, né? Aos tweets dos militares de pijama. Ponto número 2. Com relação à questão do Lula, há vários cenários que podem se desenhar, né? Então, nós estamos no terreno do achismo. Hoje pela manhã,
O Cristiano, que é o advogado deles, se reuniu e ele anunciou que iria conversar, pedir autorização para o Lula para entrar com o pedido de liberdade dele, ou por habeas corpus, ou petição na execução, né? Alegando o quê? Alegando que o julgamento de ontem dá um novo parâmetro. Mas aí nós temos algumas questões processuais. O julgamento de ontem, ele não foi publicado, portanto, ele nem sequer, do ponto de vista... Ele ainda não existe. Ele existe nas manchetes, Tá. nos sites, nos WhatsApp, mas ele ainda não está valendo. Ele pode ser objeto, por exemplo, de embargos de declaração e julgado e deixar o julgamento definitivo para o ano que vem, né? Então, é toda uma situação que pode se enrolar. Mas o pedido que é feito à juíza da execução, que é uma juíza que tem profunda ligação com o juiz Sérgio Moro, né? Porque trabalharam junto lá, tem toda essa relação, esse pedido pode ser negado. E contra esse pedido se faria o quê? Um procedimento ao Tribunal Regional Federal, que tem hoje na presidência e tem todo um sincronismo com aquilo que foi decidido pela Lava Jato nesse movimento que o Moro articulou. E aí caberia, sim, STF e STJ numa terceira instância para tentar liberar. Ou seja, tem muita água para rolar. Tem muita água para rolar. Claro, a gente tem as nossas convicções pessoais, mas eu preciso dizer o que pode acontecer. Sim, Né? é isso. E vamos lá, pode acontecer, por exemplo, de uma luminosidade vir sobre essa juíza da execução e ela dizer, não, considerando os parâmetros colocados ontem no julgamento, adota esses parâmetros já na execução e concede a liberdade. Pode ser por quê? Porque também há, por conta da mobilização que está em torno ali de Curitiba, eles já estão desculpa a expressão, mas já estão de saco cheio do povo estar lá. Eu ia comentar isso agora. Pode ser que ela simplesmente diga, tá, deu, chega. Exato. Não aguento mais. Chega. Vai, Leva. Tu simplificou o que eu queria dizer. Talvez nisso, porque eles já queriam fazer... Vai. Lembrando, a juíza da execução já queria fazer a progressão da pena. Sim. O Lula disse, não quero progredir, eu sou inocente. Não quero progredir na minha pena, quero continuar preso aqui até que eu consiga provar que sou inocente. Tá. Né? No caso, seria uma posição intermediária. Não está nem inocente definitivamente, mas está a sua prisão declarada inconstitucional, ele sai pela porta da frente. Tá, 11h58. E aproveitando essa, eu vou trazer mais uma manchete, manchete do UOL Notícias, que diz assim, ó, Lula diz que deixa a prisão, ele não deixou a prisão ainda, tá, gente? Lula diz que deixa a prisão, mas a esquerda, e marca pelada com MST. Isso é do portal UOL Notícias. E por óbvio que isso simboliza um movimento de pressão, sim, né, para que isso aconteça, mas achei que a gente poderia encerrar essa sexta-feira com esse bom humor, né, Rafa? Sextou, vamos embora. Sextou, né, Rafa? E a gente segue acompanhando. Agradecer ao Halley por ter enfim, colaborado com a gente fazer essa contextualização, a gente trazer a questão da conjuntura antes de chegarmos ao final de semana e seguimos acompanhando todas as movimentações. Segunda-feira a gente está por aqui. Essa edição reprisa hoje às 11 da noite no canal 15 da NET e também pelo site da FURG. Não tem mais tempo para nada. Ótimo final de semana. Até segunda.